Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Nós estamos na casa do Senhor e o nosso temor por Deus é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos abençoa. Nós tememos a Deus, o nosso compromisso com Deus, ele vai além de algo frívolo, de algo humano. O nosso compromisso com Deus é algo que está dentro de nós, dentro dos nossos corações, é a nossa essência, é a nossa dedicação. Amém? A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, você abriu comigo, no versículo de número 31. Lucas 22, 31. Que todos nós possamos estar ávidos pela palavra e preparados para recebê-la. Amém? O Senhor Jesus, olhando para Pedro na ceia, disse: também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Podemos assentar. Nós, como cristãos contemporâneos de uma geração induzida à abdução, nós podemos dizer de uma maneira caracterizada e generalizada que nós somos leigos com respeito às ciladas de Satanás e toda a força belicosa das trevas. Traduzindo, nós não sabemos nada sobre o que o diabo faz, pode e tem feito. E olhando para essa meninice nossa e essa deficiência de conhecimento, nós ficamos cada vez mais preocupados, porque nós ignoramos e não consideramos aquilo que o inimigo pode realizar com a nossa autoconfiança, sendo considerada de uma maneira pejorativa, com a nossa negligência, com a nossa individualidade. Quando eu falo de individualidade, eu não falo de preservação. Quando eu falo de individualidade, eu falo de uma frase muito bem conhecida por nós: esse é o meu jeito. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Essa é a minha maneira de me portar, essa é a minha personalidade. Essa é a minha essência, esse é o meu currículo, esta é a minha regra. Isso para Satanás é algo maravilhoso. Vou usar uma palavra bonita para uma situação trágica. Por quê? Porque dificilmente nós usamos a palavra meu e minha de uma maneira crescente, de uma maneira progressista. Minha história, minha vida, minha mudança, minha transformação, minha consciência, minha necessidade de mudar, melhorar. Então nós percebemos que existe em todos nós uma inclinação muito negativa com respeito a essa preservação de território, essa preservação de costumes, de hábitos, de jeito nocivo e destrutivo. O evangelho é mudança. E se eu não estiver aberto para mudança, eu não acompanho o meu mestre. Ele disse uma coisa quando ele estava falando sobre estratégia maligna em Lucas 11. Ele disse assim, que o valente vinha, que o valente atacava, que o valente levava, e que o outro valente, que é ele, entrava e tal. Aí ele diz uma coisa, eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso. Ele diz num diálogo de batalha espiritual: quem não é comigo é contra mim, quem não ajunta espalha. Ele estava falando diretamente que eu e você somos as pessoas que definimos quem irá trabalhar na nossa vida, Deus ou o diabo.
Ele falou assim de uma maneira clara. Ele estava explicando sobre estratégias malignas, que quando ele sai, ele vai para o deserto, ele não encontrando abrigo, ele volta para a casa dele, vendo-a vazia, mas varrida e adornada, ele busca 7 espíritos piores, ou seja, um principado perfeito para fazer aquilo, número 7, que ele quer fazer. E aí o que Jesus diz? Jesus diz, para que vocês caiam nesse esquema maligno, vocês só não precisam fazer nada. O fato de vocês não fazer nada, vocês já estão enquadrados nesse esquema satânico. O fato de vocês não estarem comigo, o fato de vocês não ajuntarem comigo, ou seja, quando é que eu ajunto com o Senhor Jesus? Quando é que eu estou com Ele? Quando eu estou em mudança, quando eu estou em melhoria, quando eu estou em transformação, quando eu estou buscando coisas melhores para mim. É isso que nós temos que entender. Tudo envelhece, sua casa envelhece, seu carro envelhece, você está envelhecendo. Diariamente, o seu corpo elimina células que envelheceram. Só que o que nós não conseguimos compreender, que dentro de nós também envelhece. A unção envelhece, o chamado envelhece, a religião envelhece, o conhecimento envelhece. E aí nós precisamos entender aquilo que está ordenado para nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós não entendemos isso. Que vamos ser presas fáceis para Satanás se envelhecermos interiormente, ou seja, deixarmos, não vai entrar a luz da revelação da palavra, não vai entrar o sol da justiça, não vai entrar o Espírito Santo varrendo, lavando, não vai entrar, e então você se fecha, se guarda e você começa a deteriorar-se por dentro. E quando você se dá conta, você não tem mais fé suficiente, você não tem mais unção suficiente, você não tem mais quebrantamento necessário, você não tem mais ousadia para aquilo que você precisa para o dia a dia. Hoje nós estamos abarrotados dentro das igrejas de crentes envelhecidos. E um amigo meu disse uma certa feita, esse amigo é um amigo de 31 anos... Crente velho vira diabo. Esse amigo meu é o pastor. Crente velho vira diabo. Por quê? Porque o diabo que gosta de velharias. Porque Satanás é que gosta de ausência de mudança. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você olha para o espelho e você olha dentro dos seus olhos, não existe nada que te incomoda. Quando você está ouvindo a palavra, não existe dentro de você um vulcão em erupção, dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É incrível, incrível. Quando nós chegamos em alguns estágios de inanição, de morbidez, de paradeira, que não existe mais dentro de nós uma necessidade de chegarmos diante dele e dizer, Senhor, me muda senão eu morro, me transforma senão eu morro. Isto é cristianismo. Satanás estava de olho em Pedro, porque Pedro estava caminhando para um caminho onde a igreja está hoje. Pedro estava caminhando para uma jornada de positivismo, uma jornada de autoconfiança, uma jornada de religião. E Satanás viu a inclinação de Pedro por coisas rápidas, fast food. Pedro era um cristão caracterizado como o cristianismo de hoje. Os cristãos de hoje em que é fast food, comida rápida. Rápida. Eles não querem profundidade, eles não querem conhecimento, eles não querem assuntos tratados, eles não querem conversa delongada, eles querem fast food, conversa rápida. Relacionamento é tudo rápido, diálogo é rápido, tudo é rápido. Não se conversa mais sobre as entrelinhas, não se falam mais sobre os parâmetros. E aí então a pessoa vai e reporta isso no relacionamento para Jesus Cristo. E Jesus não faz fast food.
A comida de Jesus não é rápida. Ela vai digerindo na alma. E Pedro estava assim nessa inclinação de fast food. Eu sou o discípulo, eu sou abençoado, eu sou. Quando Jesus Cristo olha para ele e diz assim, Satanás pediu para se andar contigo, ele leva um choque. Jesus prefere chocar Pedro naquela janta, naquela ceia, do que Pedro receber o choque de ser reprovado e não ir para o céu. Eu quero dizer uma coisa para você, o porquê Satanás queria Pedro. Você sabe? Eu não tive nenhuma conversa com o diabo para saber isso, mas eu quero junto com você, vamos dar uma estudada de uma maneira superficial. Vamos falar o seguinte, Pedro era interessante. Pedro era interessante para Satanás, por quê? Porque Pedro era alguém de futuro. Pessoas em que Satanás se interessam muito são pessoas que têm futuro no reino de Deus. Satanás destrói, mata, rouba, estes são os exercícios das trevas, mas existem algumas pessoas das quais Satanás se interessa de uma maneira muito particular. Pedro era uma pessoa que iria produzir muito, era um campo fértil, era um barro a ser trabalhado. E Satanás tinha um interesse muito próprio por Pedro. Pastor, a senhora quer dizer que existem pessoas mais interessantes para Satanás do que outras? Sim. Judas não era o primeiro plano de Satanás. O primeiro plano de Satanás era Pedro. Judas é igual aquele crente, não tem tu, vai tu mesmo. O objetivo de Satanás era Pedro. Por quê? Porque Pedro seria o grande apóstolo. Aquele que, quando andava, a sua sombra liberava virtude para cura. Pedro seria o peso da igreja primitiva. E então Satanás precisava tirar aquela rocha, que era, todos nós somos pedras importantes na edificação do reino. Pedro era uma pedra muito importante, e Satanás queria tirar aquela pedra. O porquê Pedro era interessante? Por quê? Pedro era um homem que dava abertura para o Espírito Santo. Aquela personalidade dele meio sanguínea, ele era assim, fé, virtude, abertura, quebrantamento. Ele tinha essa facilidade e essa habilidade. Não são todas as pessoas que têm a facilidade de se quebrantar. Não. Você quer ver uma pessoa endurecida, abatida, porque, pastor, eu não consigo me quebrantar. Eu não consigo ter a sensibilidade que algumas pessoas têm. Isso é difícil. E aí você vê por outro lado, pessoas que têm condições de quebrantar-se, não quebrantando-se. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Vá comigo em Mateus 16. Uma certa feita, Jesus, conversando com os discípulos, ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos respondem, e Pedro diz para Jesus Cristo algo muito interessante. Algo que não foi revelado pela carne, nem pelo sangue, mas por Deus. Pedro olha e diz assim, em Mateus 16, versículo de número 16. Acharam? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá a resposta certa, na hora certa, do jeito certo. Ele era alguém que dava abertura para o Espírito Santo. Pessoas sensíveis, pessoas quebrantadas, pessoas que têm facilidade de discernimento, pessoas que são envolvidas, pessoas que são atiradas, ousadas, são interessantes para as trevas. Por quê? Porque Satanás usará isso de uma maneira negativa. Você, de uma certa maneira ou outra, é interessante para Satanás.
Um exemplo. Você é alguém que tem peso na voz. Alguém direto, alguém objetivo. Alguém que fala como um trovão. Alguém que fala acertadamente. Você pode tanto levantar uma pessoa com essa posição de um trovão, quanto matar uma pessoa. Depende nas mãos de quem você é o instrumento. Eu dei só um exemplo. E se nós fôssemos falar de inúmeros exemplos aqui, posso dar outro. Você é uma pessoa boníssima. Sua vontade é ajudar pessoas. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, sendo coluna, sustentando, ajudando, apaziguando, ou você pode ser um alvo fácil para Satanás, aonde ele coloca as suas costas no chão e passa por cima. Muito cuidado com características peculiares suas. É isso que Satanás observa e ele está de olho. As características peculiares, tanto minha quanto sua, elas são disputadas nas regiões celestiais. Você já viu um crente que ele tem voz como de trovão? E quando ele responde mal por irmão, ele fere até o âmago da alma dele? As trevas. Aplaude. Ponto para o diabo. O apóstolo Paulo, reportando a isso, ele diz em Gálatas 5,16, porque existe dentro de nós uma batalha ferrenha entre o Espírito Santo e a carne, e um se opõe contra o outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, o Espírito Santo batalha para que nós não sejamos instrumentos da carne, diretamente conduzidos por Satanás. Pedro tinha peculiaridades que interessavam ao diabo. Você e eu temos peculiaridades que interessam às trevas. Primeiro interesse que eu quero falar nesta noite, características suas que são importantes para Satanás. Segunda coisa, ele também era um homem que dava abertura para o diabo. Percebe? A mesma porta aberta para o Espírito Santo também está aberta para Satanás. A mesma mente que pensa de Deus, pensa coisas do diabo. A mesma mão que abençoa é a mesma mão usada. O mesmo coração. E aí, como é que faz? Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Quando o Senhor Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela. Pedro é salientado diante de todos os discípulos. Segundo ponto que Satanás usa: seu sucesso. Onde você consegue ser melhor que os outros. O nosso problema não são apenas as nossas debilidades. Se fossem, nós estaríamos felizes da vida. A nossa questão não são simplesmente as nossas fraquezas. A nossa questão também é o nosso progresso. Somos interessantes para Satanás quando progredimos em alguma área, quando somos bons em alguma coisa. Pedro se sente envaidecido naquele momento por ser levantado diante de todos. Ele não soube receber a bênção. É o que tem acontecido conosco. Não é porque você é abençoado que você deixou de ser humano. Não é porque você tem dons, não é porque você tem sucesso, não é porque você recebeu milagres, que você deixou de ser humano. Você não pode se esquecer disso. É isso que nós temos que entender. Como facilmente coisas sobem na cabeça de pessoas. Eu não consigo entender isso. Isso foge da minha realidade e do contexto de vida. Hein?
Deus nos deixou inúmeras coisas para que nós nos lembrássemos das nossas imundícias, da nossa humanidade. Principalmente quando você vira para trás e dá descarga. Será que você não vê o que é que sai de você? Como é que nós podemos achar que o que temos é por mérito nosso? Como é que nós podemos pensar que aquilo que acontece conosco é porque nós somos pessoas diferenciadas? Não! Eu não consigo entender tamanha burrice de alguns crentes. Que eles começam a ser abençoados, eles começam a ser melhorados como pessoas, eles começam a receber milagres, eles começam a ter a vida mudada, e eles não conseguem perceber que aquilo é Cristo, é o Espírito Santo, é Deus. E eles começam a se sentir diferenciados, eles começam a se sentir como se eles fossem os atores principais de seu cenário, de sua história. E aí começa a pôr os pés pelas mãos. Queria perguntar uma coisa para você. É um problema quando você não é lembrado da sua humanidade. Pedro se envaidece, porque recebe do Senhor Jesus uma bênção. Você imagina um discípulo ser condecorado no meio de todos os outros. Um discípulo ser evidenciado. Para ele era a graduação do discipulado. Mal sabia ele que ele nem estava convertido. As bênçãos que eu tenho nada tem a ver com a minha graduação espiritual. Deus pode abençoar uma pessoa simplesmente porque Ele é bom, simplesmente porque Ele é misericordioso. Por isso, simplesmente por isso, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele abençoa Nabucodonosor e o eleva acima de todos os governos. Porque Nabucodonosor era santo, porque Nabucodonosor... Não, porque Deus queria. Era propósito dele. Isso às vezes... Essa falta de noção, falta de contextualização, isso tem retardado o progresso do reino. Porque enquanto nós ficamos achando que um é melhor, que o outro tem, que o outro pode, enquanto nós ficamos aí dando brechas para Satanás. Por quê? Porque o seu orgulho é uma brecha. Não! Seu orgulho não é uma brecha, seu orgulho é uma porteira aberta. Enquanto você fica, porque eu sou melhor, porque eu tenho razão, porque eu estou certo, porque isso, porque aquilo outro. Onde é que está aquilo que Pedro escreve? Nós devemos, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Mas não, é um puxa-estica. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos habilitou de inteligência. Você, no mínimo, tem que saber com quem você é casado. E você tem que fazer uma lista de todas as fraquezas dessa pessoa. E se preparar para cada uma das falhas que pode vir. Você tem que conhecer seus filhos. E saber que dali vem coisa boa. Mas não espero bom não. Espero ruim, pelo menos você está preparado para aquilo. Agora o que acontece com os crentes de hoje? Um acha que é, o outro acha também que é, e ninguém é nada, ninguém nem convertido não é. E aí quem é que ganha? O diabo. Quem é que ganha? Satanás. É aquela situação que nós temos enfrentado no reino. Esse seu quadrado, essa sua individualidade, essa sua personalidade, essa sua soberba, essa sua arrogância, que tem sido o quê? Uma porteira aberta para Satanás. Quando Satanás olha para Pedro e vê ele envaidecido, Satanás enche ele de orgulho. E o próprio Jesus disse, Satanás. Ele não chamou Pedro de Simão, Simão, nem de Pedro, ele disse Satanás. Naquele momento Pedro estava cheio de vaidade. Pedro estava cheio de egocentrismo. Pedro estava cheio de arrogância. Jesus começa a dizer sobre as coisas que iriam acontecer com ele, sobre todo o seu sofrimento, e Pedro abre a boca. Pedro diz, tem compaixão de ti, Senhor, isso não te acontecerá.
Você olhando assim previamente, você diz: olha que coração, olha que preocupação com o mestre, que amor. Previamente, quando você olha para a sua atitude, você diz: ah, mas eu fui bom, a minha intenção foi boa, ah, mas eu fiz isso por aquilo, mas eu disse isso por aquilo outro. A Bíblia diz assim, versículo 22 do capítulo 16, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Paulo diz em Coríntios: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Queria perguntar: você é apenas mulher ou homem, ou você é uma pessoa de Deus? Pessoas comuns entendem as coisas comuns, agem como pessoa comum, faz tudo de uma maneira comum. Quando é que Satanás tem lugar em mim? Quando eu sou comum. Quando Dalila olha para Sansão, ela faz uma pergunta. E essa pergunta ela sempre é latente na minha mente. Ela olha para eles assim: qual é o teu segredo que te fará um homem comum? Um homem como todos os outros. Satanás quer te derrubar porque ele quer te fazer como todas as mulheres, como todos os homens, agir como pessoas comuns. E Satanás olha e repreende Pedro. Isso envergonha Pedro extremamente. Eu quero dizer uma coisa para você. O que na sua vida é comum? Quais as suas respostas que são comuns? Quais suas atitudes? No trabalho você é uma pessoa comum? Como esposa, como marido, como filho, como irmão em Cristo? Como servo de Deus? Você é uma pessoa comum? Pedro havia falado como uma pessoa comum. Como alguém sem entendimento. A ignorância, ela é um prato feito para o diabo imperar. Pedro era tanto aberto para o Espírito Santo, quanto era aberto para Satanás. Isso é possível, pastora? Olha a escritura. Outra questão de Pedro, Mateus capítulo 14, volta aí comigo um pouquinho. Pedro era um homem que saía à frente dos outros. E quando ele estava no barco, açoitado pelo vento, eu estou falando porque Pedro era interessante para o diabo. Pessoas que ora são crentes, ora não são, ora fala para abençoar. Eu acho interessante isso, né? O irmão vai lá, faz uma visita e diz assim para o irmãozinho que está começando na igreja: Deus ama você e o Senhor tem uma obra. Seja paciente com o seu cônjuge, tenha paciência, Deus vai resolver. Aí ele chega em casa, ele é outra pessoa. Ele é usado por Deus e pelo diabo. Espera aí. E aí? Tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hein? Será que nós somos os mesmos, em público, em particular? Mesma coisa eu, vou te dar um exemplo. Um exemplo meu agora. Não gosto que você dorme na palavra, mas um dia eu vou sentar, assistir a palavra e eu durmo. Isso é farisaísmo, meu irmão. É ou não é? Quem somos? O diabo sabe. E ele vai trabalhar em toda situação mentirosa, aparente, toda a vaidade. Sua vaidade será testada. Porque Satanás pediu para se andar com Pedro. Pedro era vaidoso. Ele era vaidoso, ele era um homem vaidoso, um homem inclinado à soberba, inclinado à arrogância. Ele era interessantíssimo para o diabo. Sua casa não é sua, sua família não é sua, seus bens não são seus, sua vida não é sua, você não tem nada, apenas uma alma que nem é sua e que pertence ao Senhor.
Mas nós nos bancamos de coisas mentirosas, de ilusões. Não temos nada, não podemos nada. Tratamos bem as pessoas, por quê? Porque elas são filhas dele. Não somos melhores que ninguém. Que ninguém. Mas o pior demônio que existe nos crentes hoje em dia é a soberba. Eu conheço pessoas de todas as etnias financeiras. Eu conheço gente com condição monetária bem pouca. E conheço gente com condição monetária que você nem imagina. E aí você acha, não estou generalizando, existem pessoas com condições monetárias ínfimas, que se ela troca de carro, quando ela vai dormir, ela nem dorme direito. E existem pessoas com condições financeiras de uma maneira alta, que são simples. E aí você olha e diz, verdadeiramente não é o ter, é o ser. Muito cuidado. As pessoas admiravam Pedro em Atos, pela eloquência, pela maneira de falar. Isso depois do batismo do Espírito Santo. Mas antes do batismo do Espírito Santo, ele era tosco. Ele não tinha cultura nenhuma. Muito cuidado com a sua ignorância. E eu não falo de ignorância de diploma. Eu falo de ignorância por você não atentar o quanto você é perigoso para a sua história. Pedro era totalmente ignorante com respeito à sua força. Como ele poderia ser usado por Satanás? Ele não tinha conhecimento disso. Não tinha. E Satanás se interessava por ele também pela ignorância dele. Ele era ignorante. Ele achava que o mundo espiritual se resumia em seguir Jesus, em ver pessoas sendo curadas, libertas e saradas. Ele não sabia que ele ia ter um confronto direto com a região das trevas. Ele estava sendo preparado para aquilo, não tinha conhecimento. E para que ele pudesse ser preparado, ele tinha que enfrentar os seus demônios, ele tinha que enfrentar as suas mazelas. Mas ele não tinha estrutura para isso. Por isso Jesus disse, até que tu te convertas. Como alguns crentes acham que servir a Cristo é vir ao culto, é ouvir a palavra, é cantar canções. Você não imagina a batalha que você tem lá fora, dentro da sua casa, nesse mundo que você convive. E o Senhor quer te preparar neste culto, nesta palavra, para que você possa lá fora guerrear como uma pessoa vencedora. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 14, ele estava o barco açoitado pela tempestade, e Jesus caminha, e Jesus diz, sou eu, não tem mais. E Pedro sai na frente e diz, Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo. Eu sempre estou dizendo isso para vocês, mas eu falo igual Pedro, eu me sinto repetitiva. Pedro não deu conta. Hoje nós vamos falar do outro lado da moeda. Não vamos falar da atitude dele de fé, da atitude dele de descer do barco. Isso é favorável, isso é maravilhoso. Mas eu quero usar esse texto com uma conotação de gerenciamento de limites. Ele não ia dar conta de continuar, porque desceu. Você dá conta do trabalho que arrumou? Não. Você dá conta da encrenca do marido que você arrumou? Você dá conta da encrenca da mulher que você arrumou? Essa é a questão, essa é a situação. É o que nós precisamos entender. Nós temos que saber gerenciar a nossa vida. Eu quero. Eu quero. Agora eu quero assim. Você dá conta. Pastora, mas o que eu quero é bom. Nem tudo que é bom é certo. Nem tudo que é bom é para você. Você tem que ter uma administração pessoal. Eu dou conta de ter amizade com essa pessoa. Essa pessoa é calculista, é grossa, é sem educação. Como é que eu, uma pessoa sensível, que tenho medo de barata, vou ter um relacionamento íntimo com uma pessoa grossa,
Essa pessoa vai me trucidar por dentro. Isso é gerenciamento pessoal. Não estou dizendo que você vai odiá-la, não é isso. Eu estou dizendo que não é necessário uma intimidade. É isso que eu estou dizendo. Aí o que acontece? Você não tem esse gerenciamento sobre coisas que você pode fazer, com quem você pode fazer, e aí você entra em ciladas malignas. Aí você é envergonhado. Tudo que Satanás queria era envergonhar Pedro, para tirar de Pedro aquela força, aquele ímpeto. Você gerencia certas suas coisas. Quer abraçar o mundo? Quer fazer tudo? Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Em vez de viver 60, vai viver 40. Problema seu. Isso é uma decisão sua. Gerencie a sua vida. Gerencie a sua vida. Aprenda com a palavra. Aprenda com a Escritura. Eu tenho dito isso a vocês. Eu tenho ensinado isso a vocês. Guardem-se do maligno. Seria muito importante e conveniente se nós soubéssemos qual é a nossa função no reino de Deus. É igual um rapazinho dizer assim: Senhor, mostra para mim qual é a moça que eu tenho que casar. Mesma coisa que a dona de casa colocar a mão na geladeira e dizer: Senhor, me mostra hoje qual que legume ou verdura que o meu organismo está precisando para que eu ponha na panela. Então todo investimento de faculdade inteligível ele colocou em você vai por água abaixo. É tudo estragado. Você tem gerenciamento de saber o que você diz, para quem você diz. Tem coisa que você pode dizer para uma pessoa. Outra coisa você não pode dizer para outra pessoa. Você gerencia isso ou não? Não, porque eu sou uma pessoa transparente. Eu falo tudo para quem eu quero. Não, você não é uma pessoa transparente. Você é uma pessoa ignorante. Com respeito ao gerenciamento pessoal. Você é uma pessoa totalmente ignorante. Você vai falar do jeito que você fala, por exemplo, com um amigo, com o seu patrão. Você está louco. É ou não é? Falta de gerenciamento pessoal. Pedro não tinha nenhum esquema de gerenciamento pessoal. Então ele olha e tem aquela fé para descer das águas. E ele diz: se Jesus está ali, eu vou. E ele começa a andar. E aquilo começa a ficar maravilhoso, porque a tempestade continua. Os meninos lá no barco, saculejando para tudo quanto é lado. E Pedro começa a andar sobre as águas. E as águas começam a ficar enrijecidas diante dos pés dele. E ele começa a andar. De repente ele estava muito perto de Jesus Cristo. E ele começa a observar. Era de noite, não dava para ver nada, mas dava para sentir. Somos interessantes para Satanás quando a nossa sensibilidade não é depositada no lugar certo. Todos nós temos um tipo de sensibilidade, Y, X, todos nós. Existem pessoas mais sensíveis, existem pessoas menos sensíveis. Vamos colocar PMG. Toda a nossa sensibilidade, ela tem que parar no altar do Senhor, nosso quebrantamento, nossa dependência, nossa confissão. Se a sua sensibilidade não estiver consagrada, essa sua sensibilidade será usada com uma conotação negativa na sua vida. Satanás irá usá-la. Pessoas sensíveis desequilibram, pessoas sensíveis ficam machucadas, pessoas sensíveis. Todos nós temos o nosso teor de sensibilidade. Não dava para enxergar nada, mas dava para sentir. E ele começa a sentir o vento forte. E quando ele começa a sentir o vento forte, o que acontece? Ele começa a sentir aqui dentro. Sente fora, sente dentro. E ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele começa a chamar por socorro. E ele estava tão perto de Jesus, que Jesus estende a mão e coloca ele de pé. E diz algo para ele. Você já não tinha muita fé. E ainda você colocou a dúvida junto com a pequena fé.
Você já não tem muita fé. Aí você resolve duvidar. Qual é o tamanho da sua fé? O tamanho da sua estrutura. Esse é o tamanho da sua fé. O tamanho do que você suporta. Esse é o tamanho da sua fé. Tem gente que acha que tem uma fé enorme, porque tudo que ele pede, Deus dá. Israel, tudo que pedia, Deus dava. Até carne. Mesmo que a carne fosse para matá-los em juízo, nos dentes. Israel não tinha fé. Qual é o tamanho da sua fé? O tamanho da sua estrutura. O que você suporta. Esse é o tamanho da sua fé. A Bíblia diz que Jesus olha para ele no versículo de número 31, parte B. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro era interessante para Satanás, porque Pedro era um homem que tinha fé, mas também era duvidoso. Ele jogava nos dois times. Ele não conseguia desconsiderar a sua humanidade diante da fé. Ele era um homem que não era fiel à sua fé. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é fiel à sua fé? O que você creu o ano passado, você crê hoje, você crê amanhã e vai continuar crendo o ano que vem? Tem gente que muda. Tem gente que é igual uma nuvem sem água. Pedro não era fiel às decisões dele. O céu prefere pessoas que erram, mas honram o seu erro, do que pessoas que erram e têm um arrependimento fortuito, mentiroso, e continuam errando lá na frente. Eu errei. Seja fiel às suas decisões. Seja fiel. Pastora, mas o que eu decidi, o que eu escolhi, eu não conhecia Jesus, não interessa. Você tem que ser honrado. Você tem que ser fiel. Se tem uma das coisas que o reino de Deus, ele prioriza, são pessoas honradas. Pessoas que são capazes de defender a sua fé, a sua idoneidade. Pessoas que não são honradas, que não defendem a fé, são um prato cheio para Satanás. É isso que nós temos que entender. Temos que ser honrados nos nossos posicionamentos, na nossa decisão. Se você fala que você está com uma pessoa, que você é amigo dela, não importa. Ela vai entrar num buraco, mas você não vai falar isso aqui contra ela. Isso é fidelidade. Isso é você ser honrado. O reino de Deus hoje, a honra é algo que está escasso. Por quê? Porque as pessoas são vulneráveis, são flexíveis, são sensíveis demais. E isso desperta um grande interesse para as trevas. As trevas se interessam muito por gente frágil, gente débil, gente que pensa uma coisa hoje, agora à tarde, de noite outra coisa, e amanhã certamente outra coisa. Não é fiel aos princípios, não é fiel naquilo que crê, não é fiel naquilo que condensa dentro de si. Bom, o que o diabo queria fazer com Pedro? Envergonhá-lo. Jesus disse: Satanás quer fazer uma coisa com você. Você sabe o que é cirandar o trigo? Na eira eles secavam o trigo e depois eles punham em grandes peneiras, e eles balançavam e jogavam para o alto. Então vinha o vento, e o vento levava toda a palha, e só o trigo ficava. O diabo quer, Pedro, mostrar quanta palha você tem. O diabo quer mostrar que você não tem conteúdo, que você não tem essência, que você não tem princípio, que você não tem, é isso que ele quer mostrar, mas você não está pronto ainda. Por isso que eu não deixei. Um dia, ele vai cirandar você. Mas você vai estar pronto. Sabe o que o diabo queria? O diabo queria antecipar as provações de Pedro. Fala para mim que se você tivesse as provações que você tem hoje, há 5 anos atrás, se você aguentaria. Então, por que você só as tem hoje? Porque alguém está trabalhando e preparando você para aquilo que está vindo sobre a sua vida.
Jesus disse: ainda não, ainda não. Então não acha que você é o machão, a mulher, o jovem, não. Tem alguém cuidando 24 horas para que Satanás não faça mais do que você aguenta. E aí a gente se arregimenta e fala: eu sou o tal. Que tal? Tinha alguém intercedendo por Pedro, enquanto Pedro estava só no gogó. Porque eu faço, porque eu sei, porque eu posso. Você viu o que ele falou de mim? Você viu? E Jesus estava lá no deserto dizendo: Pai, não permita. Rogando numa batalha espiritual por Pedro, e Pedro estava no gogó. E é assim que acontece com os crentes. Eles ficam em cima dos seus pilares feitos de isopor, e ficam ali achando que são alguma coisa, e os anjos trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, e Jesus advogando, e eles ali só no gogó, só na imposição, porque eu sou filho do rei, porque eu sou crente. Mal ele sabe a milícia e a luta que está acontecendo para que um fio de cabelo não se perca, para que ele não enfrente aquela situação da qual ele não tem preparo nenhum. O que Pedro queria entrar nas áreas de Pedro. Satanás queria entrar nas áreas de Pedro que não estavam restauradas. É o que o diabo quer. O diabo quer entrar nas suas áreas que você não está restaurado ainda. E ali ele vai tirar pecado. E ali ele vai tirar infantilismo. E ali ele vai fazer você pecar. E ali vai fazer você desistir. Você desmoronar. Pastora, então isso não acontece? Acontece. Por que não aconteceu com Pedro, pastora? Porque Pedro era um alvo, mas esse alvo estava perto do muro, do refúgio, da cobertura. Você é um alvo. E a única maneira de você ser guardado é você estar perto do muro, da cobertura e do refúgio. Se você não estiver perto do muro, da cobertura e do refúgio, não tem como Satanás não entrar. Ele vai entrar nas áreas que não estão preparadas. Aí vai sair fornicação, prostituição, lascívia. Vai sair tudo quanto é demônio, cobra e lagarto. E aí você fala: oh meu Deus! A única maneira de você ser protegido e ser separado e guardado das áreas que não estão prontas, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos, que o Espírito Santo intercede pelas nossas fraquezas, e ele que examina o coração e sabe o que está acontecendo dentro de nós. Paulo explica isso em Romanos 8:26, que nós estamos guardados pelo Espírito Santo. Mas se você não estiver perto dele, com ele, esses seus lados, essa sua fraqueza vai ser exposta. Vai ser crente adúltero, crente prostituto, crente lascivo, crente com segredinhos de internet, crente com tudo quanto é demônio e porcaria. Por quê? Porque não está perto do advogado. Se eu estou perto dele, se eu estou ouvindo ele, se eu estou obedecendo ele, se eu tenho seu interesse por ele, a hora que Satanás vir e disser: eu vou mexer, ele vai dizer: não vai, porque eu estou em obras, eu estou trabalhando. Mas se o Senhor Jesus olhar você ou eu, sem nenhum trabalho, sem um esforço nosso, em querer estar junto com ele, em querer trabalhar junto com ele, não tem como advogar. É isso que nós temos que entender. Por isso que hoje tem crente na igreja adúltero. Está assim de crente adúltero, crente lascivo, crente prostituto. Está assim de crente viciado em internet, viciado em prostituição. Por quê? Porque Satanás tem interesse por pessoas que não gostam de estar perto dele. Porque Pedro foi salvo porque tinha um amigo e estava perto dele. Você tem um amigo? Para que você possa fazer uso da amizade dele, você tem que estar perto dele. Então descaracterize esse orgulho, essa soberba, porque eu sou, porque eu posso, porque eu faço, porque eu falo, porque eu aconteço, porque eu sou assim, porque... Para com isso aí. Para com isso. É muito bom depender dele. É muito bom precisar dele. Pedro aprendeu a lição e escreve dizendo:
Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, porque ele sentia até o bafo dele, no qual resistir firme na fé. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Pedro ouve isso de Jesus, ele diz: eu não. Quantas vezes você está ouvindo a palavra que vai te salvar, a palavra que vai te libertar, e você diz: não é bem assim. Não é bem assim. Não sou só eu errado, não. Pronto, perdeu a palavra, jogou ela à beira do caminho, Satanás veio e pegou. Não é bem assim, não é bem assim. Não, mas também não é assim, não. Perdeu. O céu perde. Eu digo sempre uma coisa para você: o céu está lotado. Nós somos o remanescente, a rapa do tacho. O céu está cheio. Totalmente elitizado. Só gente 10. Está cheio. A população do céu é top, de linha, primeiro nível. O Espírito Santo ainda está na terra para livrar-nos, para abençoar-nos, para que possamos chegar lá. O diabo quer você. Ele tem um interesse enorme em você. Por quê? Porque você tem potencial. O que você vai fazer com isso? Você vai deixar Satanás fazer o que ele quer, ou você vai dizer: não, eu estou com Jesus, e eu não espalho, e eu estou com ele? Você vai descer do salto, dizer: Senhor, eu não sou nada, não posso nada. Não sei nada, Jesus. Tem que aprender tudo amanhã de novo. Tem que receber do Senhor todo dia o maná, todo dia o pão de cada dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se o Senhor não me ajudar, Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu quero que você fique de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Peça ao Senhor misericórdia. Fala: Deus, tudo que eu preciso é ficar perto do Senhor. Tudo que eu preciso é da Tua presença. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. O interesse de Satanás, ele gosta de pessoas inteligentes, ele gosta de pessoas hábeis, de pessoas voláteis, ele gosta de pessoas ousadas, mas pessoas que são soberbas. Pessoas que se envaidecem por aquilo que são. Se você entender que tudo que há em você é por causa dele, por ele, para ele e nele, pronto. Eu quero que você faça uma oração agora que vai derrubar principados e potestades. A oração que derruba principados e potestades é a oração de humilhação. Paulo, em sua confissão pessoal, em Romanos 7, ele diz: miserável homem que sou. Que você possa sair das raias do alcance de Satanás pela sua oração de humilhação. Deus, eu não sou nada, eu não posso nada. Mas isso não pode ser uma utopia para você. Não. Isso não pode ser um discurso apologético para você. Não. Isso tem que ser a sua veracidade. Deus, o diabo quer nos convencer que somos, que temos, que podemos. Mas o Teu Espírito nos convence, Deus, que não há nada mais interessante em nós, nada mais precioso em nós, que o Senhor. Satanás olha Deus e busca os nossos interesses. Ele vê qual é o nosso interesse em estarmos no reino. Aqueles que são interessados em paz, em bem-estar, em riqueza, em prosperidade, em saúde, em milagres, em bênçãos, é nisso que eles vão ser tentados. Mas onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Somos como aqueles que encontramos um tesouro no campo e vendemos tudo para comprar o campo, ou aqueles que encontraram uma pérola. Tu és o nosso interesse maior.
O nosso interesse, Deus, não é a nossa autopromoção. Não é a nossa vaidade. O nosso interesse é o amado da nossa alma. Aquele que nos deu vida. Tu és o nosso interesse, Jesus. Tu és a nossa preciosidade. Tu és o nosso tesouro particular, Jesus. Tu és. Tu és. Não importa se temos ou se não temos. Se vamos alcançar ou não. Não importa o que tu resolveres a nosso respeito. Nós já somos resolvidos, Deus, com respeito ao nosso Cristo. Não permita que os nossos interesses e funções pessoais se percam, Deus. Onde eu colocar o meu coração, vai ser a fonte do meu sofrimento. Onde você colocar o seu coração, será a fonte do seu sofrimento.